Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta mesa Felipe Cereja. Boa noite, galera. Rodrigo Giafredo. Olá, que tal? Estamos aí. Muito bem. O Rodrigo é brother da internet aí das antigas, né, cara? Faz tempo que a gente tá pra gravar, até do outro podcast que eu tenho, do Bearcast. Além de um monstro em Design Thinking. Gostou da minha pronúncia? Gostei. E eu Design não fiz. Thinking. E eu não fiz CNA, hein, cara? Porra! Aí sim. Storytelling, metodologias ágeis. Ele também é top voice no LinkedIn e autor do livro Reflexões Ácidas. Um livro de autoajuda meio indigesto. Indigesto, exatamente. Aquele de ler com o sorrisal do lado. Muito bem. Rodrigão, aqui o EmpreendaCast, o episódio é sempre assinado com uma música, um gosto musical do entrevistado. Eu vou te pegar de surpresa, não te contei isso de propósito. Mas o que você deixa de música aí, de legado pro pessoal que ouviu um trechinho desse começo aqui com a gente? Cara, vamos ouvir TSOL, Flowers by the Door. Muito bem. Da época que eu andava de skate, minha bandinha de hardcore. A molecada talvez nem saiba o que é isso, mas de repente vai ser mind-blowing. Aproveitem, TSOL, Flowers by the Door. Animal. Vamos pesquisar, né? Solta a música aí, Thiaguinho. Obrigado, hein? Hoje tem! Cara, Rodrigo Giafredo por Rodrigo Giafredo. Vou dar uma de Marília Gabriela aqui. Cara, Rodrigo Giafredo é o seguinte: 42, pouco cabelo em cima e muito atrás. Aí eu faço um corte moicano pra dar um migué. E piloto lobo solitário de uma Harley barulhenta, pai de uma menina de 19 anos que é meu maior orgulho, marido da mesma mulher há 25 anos. Então um cara simples, um family guy, que dorme pouco e aí acaba fazendo um monte de coisa porque não dorme mesmo, aí acaba arrumando coisa pra fazer. Dorme pouco, escreve muito. Quem te acompanha nas redes sociais sabe. Esses dias eu tava acompanhando os seus stories lá. E aí nos seus stories, ao mesmo tempo, eu entrava no LinkedIn e eu falei, cara, esse não é possível, alguém tá ajudando ele. Alguém tá ajudando ele, que o cara tá escrevendo aqui, tá escrevendo lá, e não, tava tudo no seu dedo mesmo. Sim, no LinkedIn, cara, eu tenho assim, como eu tô sempre pensando, eu penso muito, eu acho que um dos maiores diferenciais que a gente tem em relação a máquinas é justamente a capacidade de refletir sobre as coisas sem usar muita referência de passado, você poder fazer conexões não óbvias, assim, usando dados que não existem, né? Conjectura, basicamente. E como eu penso demais, eu tenho um backlog de posts prontos já. Eu abro um arquivo de texto e vou jogando os posts lá. E eu sigo uma linha de um post atemporal, eu não fico surfando onda, né? Pegando trend, para falar de trend, nada. Como eles são mais atemporais, então eu já tenho um monte pronto. Então o meu trabalho mais é de fazer o recorte e jogar na timeline dependendo do sentimento da hora. E no Instagram eu tenho usado muito stories, eu me surpreendi, para fazer pergunta para as pessoas. Que eu acho que também a gente tá lá dando dedada no stories, passa, e de repente aparece uma pergunta, vai que eu pego alguém lá e a pessoa para 20, 30 segundos para pensar, eu já ganhei meu dia. É verdade. E a gente já sabe em números que os stories é muito mais visitado do que o próprio feed do Instagram, né? Sim. Eu me amarro, cara, eu sigo algumas pessoas também. Até mandar um abraço pro Lucas, do Criando Startup. O Lucas, ele faz uma parada muito legal. Ele faz um Shark Tank dentro do Instagram. Porra. Então ele fala assim, galera, vamos pegar algum tema aqui. Uberização das coisas, né? E aí a galera começa a mandar as ideias. E aí ele recebe todas. Depois ele faz um refinamento das ideias. Quem investe e quem não investe. Cara, que gênio. No final tem o campeão. E aí ele joga o campeão e fala assim, agora vamos refinar a ideia campeã. Deem as suas ideias. Aí, cara, ele vai consolidar. É um trabalhão, o Lucas também deve gastar um tempo nisso daí. No final, cara, o negócio faz muito sentido, porque a ideia é ganhadora, todo mundo tá envolvido.
todo mundo começa a dar ideia. E no final de todos os stories, nasceu uma puta ideia. Que se o cara que mandou tiver a atitude de botar no ar... Cara, já é, né? E já tem até os testers beta, né, da parada. Exato, o cara recebeu o feedback ali de bandeja, que é uma coisa que a gente tinha que implorar 20 anos atrás, e de repente já tá ali. É animal. Sensacional. Recomendo pra vocês aí seguir o Criando Startup lá do Lucas, que é animal. E eu também me amarro em stories quando o conteúdo é bom, cara. Dá pra perder um tempo ali, hein? Dá. E o Instagram agora também eu não tinha reparado, né? Ele mostra quanto tempo você gasta na rede social, né? Isso deve ter há muito tempo, mas eu não tinha me ligado. Não vi ainda, cara. Eu vejo estatística mais assim de visualização, mas eu não tinha. Tem lá um cantinho que você vai nas estatísticas que ele te dá um alertinha lá de quanto tempo você gastou e você consegue criar um alarme, que se você bateu o tempo que você estimou, ele te avisa pra você sair da rede social. Achei bacana isso também. Saudável. Ô, Gustavão, deixa eu fazer o papel do Wellington corta-pauta. Eu vi essa descrição aqui, eu achei sensacional. Como é ser um top voice no LinkedIn? Cara, assim, o anúncio foi em novembro, mas em setembro, mais ou menos, eu recebi um e-mail do pessoal da... O LinkedIn tem editores, né? E tem um pessoal que faz seleção de conteúdo, triagem e tal. Eu recebi um e-mail falando assim, olha, Rodrigo e tal, você tá... Rodrigo, é alguém que não me conhece, certeza, né? Aí você já fica pensando, será que é spam? Será que é sacanagem? Mas vem assim, você está na lista de nomes que estão sendo cogitados para ser um top voice do LinkedIn. Cara, assim, eu fui pego muito de surpresa. Aí falou, eu quero que você responda esse questionário. Você foi identificado por causa de engajamento das postagens, crescimento da rede e outros critérios de avaliação de conteúdo que são editoriais. Falei, puta, que legal, né, velho? Aí eu respondi o questionário, fiquei amarradão, falar a verdade, porque eu gosto do LinkedIn, né? A rede social que eu mais uso. Eu não uso, por exemplo, o perfil do Facebook, nada disso. Aí quando eu vi o convite, cara, eu me amarrei, fiquei surpreso. E aí em novembro veio realmente a confirmação, porque você manda o kit, mas você não sabe, né, meu? Fala, você tá entre os nomes, não sei o que e tal, em novembro saiu a lista. E eu fiquei feliz pela forma como os nomes são escolhidos. Então isso me deixou feliz, porque é com base em engajamento, entre outras coisas. E você fica do lado de grandes nomes, né? Você acessa o seu perfil, já vem o da Luísa, do Magazine Luiza. Vem excelentes nomes, né? Nem me fala. Eu até brinquei com o Ricardo Amorim, que ele já teve lá na empresa, a gente já fez uns rolês junto, e ele, pra mim, é um dos caras top voice, assim, em matéria de geração de engajamento dentro do LinkedIn. Não só no LinkedIn, em outras redes também, mas principalmente lá. E eu brinquei, falei, agora quando a pessoa procura o seu nome, será que eu apareço aí? Tá? Já vem como top one related, né? E falando em números, assim, bombou de conexões, assim que declarou? Olha só, antes do anúncio, eu tava chegando a 50 mil, foi em novembro. Agora, eu acabei de chegar em 58 mil. Então não vou falar pra você de seguidores, né? Conexão é limitada, acho que é limitada a 30 mil, se não me engano. Mas seguidores tá chegando a 58 mil. Mas assim, apesar de não ser 100 mil, 200, tem gente que tem 400, 500 mil seguidores lá. Mas as conversas que eu tenho são muito boas, cara. No LinkedIn. Esse engajamento é muito bom, né? Muito. O pessoal contrapõe de um jeito, às vezes, que eu aprendo outros pontos de vista, 2, 3 pontos de vista diferentes do mesmo assunto num post. Então me enriquece demais. Então eu preservo aquilo. Eu guardo 2 horas do meu dia para o LinkedIn. Sensacional. Isso que eu ia falar, 2 horas do seu dia você consome de LinkedIn. Eu vou lá, eu pelo menos curti todos os comentários, pelo menos curti em respeito ao pessoal, ler todos e refletir sobre alguns deles. Alguns deles eu respondo porque realmente eles me despertaram. E vira insumo para sua listinha de posts. Definitivamente sim. Com certeza sim. Meio que um ciclo sem fim, né? Exatamente, porque é uma conversa. É uma conversa que não acaba, né? Ela vai indo, ela não é papum que nem a nossa aqui, ela vai indo. E às vezes as pessoas começam a conversar entre elas e me tiram da conversa, que eu acho muito engraçado isso também. É um fenômeno. Vamos sacar o cara, porque agora o negócio já chega, sério. Agora é entre nós aqui. E aproveitando quem tá ouvindo, solicite para entrar no nosso grupo EmpreendaCast no LinkedIn. É isso aí, lá a gente tá colocando todos os fundadores e entrevistados e todos os interessados para que essa rede do EmpreendaCast também proporcione a criação de novos negócios. Legal. Cara, você é podcaster também. Sim, assim, quando eu penso no Beercast, no EmpreendaCast, eu tenho até vergonha de falar isso. Cara. A gente Mas eu começou gravei com uma uns estrela episódios. de reunião, hein? Porra, eu falo isso pra todo mundo. Caraca, velho. Uma estrela de reunião.
É. E você fazia tudo bonitinho. Cara, você tinha vinheta, eu escutei os seus. Sim. Você tinha vinheta. Sim. Texto muito bem feito. Sim. One take. One take. Isso tem que ser foda, cara. Era one take. Eu gaguejei pra cacete até a gente chegar aos 8 minutos de gravação. Você é louco, mas até... Você sabe, né, Gustavo? Pra editar é um parto de ouriço trigêmeos natural, né? Isso. Editar um podcast. Totalmente. Então, cara, o que eu fiz? Eu posso falar o nome do software aqui, né? Você Pode, não então eu peguei o computador, aí tá lá o GarageBand. Aí o GarageBand tem as trilhas. Aí você vai no YouTube e aprende a usar a porcaria do GarageBand. Aí eu falei, vou montar uma musiquinha autoral aqui pra mim. Aí você vai empilhando trilha, monta a musiquinha uma vez só na vida, né? Aí depois você monta os textos todos. Eu montei 10. O primeiro foi Design Thinking, né? Uhum. Eu montei os 10 episódios todos no papel, escrevi o texto. Depois eu botava a vinhetinha. Aí, pra não errar, meti o pau, lia lá o script mais ou menos, fechava, tirava o papel da frente, porque senão você fica amarrado no papel também, começa a gaguejar, tropeçar. Pelo menos pra mim, isso me atrapalha, né? Trava-línguas. Trava-língua. E aí terminava de gravar, cara, e aí ali mesmo do GarageBand eu já cuspia uma trilha final. Então era vinhetinha, narração, vinhetinha de novo e vamos em frente. Só que tinha pouca gente falando de Design Thinking em português na época. Eu acho que esse que foi... E eu pus no SoundCloud na época, então é menos ainda. Ficou muito nichado, assim. E eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu. Sim. Eu não sei se você tem os números, porque eu escutei tudo pelo Spotify. Eu tô amarradão em escutar podcast pelo Spotify, porque eu vou na minha trilha de podcast, depois eu vou para minhas músicas e me satisfaz tudo num aplicativo só. Eu não sei se depois que você foi pro Spotify você teve algum retorno da galera que te escutou e tal, porque no Spotify só tem você lá, Design Thinking. Porra, cara, eu não sabia disso. Eu criei o Protagonismo Humano na Era Digital, que é uma coletânea dos meus podcasts no Spotify, depois que eu descobri, lendo o jornal, que tinha integração já entre SoundCloud e Spotify, né? O Spotify, na verdade, disse, agora a gente publica podcasts também. Aí eu fui atrás e vi que dava, super simples, né? Mas eu sei que no SoundCloud, quando eu acompanhava a estatística, eu tinha batido 50 mil listenings de todas as faixas, porque eu tenho 10 de Design Thinking, eu tenho mais 24 de Storytelling que eu gravei depois também. Um passo a passo, assim. Episódios curtinhos, né, cara, também e tal. E na época eu divulgava muito na minha rede. Hoje eu divulgo menos o podcast, pra ser bem sincero. É um vacilo. Depois que eu pus no Spotify, eu divulguei bem menos do que eu divulgava. Porque antes era o meu único material público. A única coisa que eu tinha realmente pra dividir com as pessoas era o podcast. E eu vou te falar, cara, o Spotify comprou já 2 empresas, comprou mais uma recentemente, né, Cereja? Gigantesco. E de 2017 a 2018 dobrou o número de novos podcasts. Uau. E a gente também já entendeu, eu sou bem entusiasta do tema, a galera tem dito o seguinte: o YouTube tá caindo porque você tem que dividir a atenção do cara, na verdade prender a atenção no vídeo. Sim. Podcast você divide a atenção. Então tem gente agora malhando e escutando o nosso episódio. Que legal, velho. Tem gente dirigindo e escutando o nosso episódio. Então a gente não concorre. E hoje tá tão difícil conseguir o tempo das pessoas, você mais do que nunca sabe. Por isso que eu falo, cara, volte para o podcast. Legal. Que você vai bombar, cara. Esse insight foi poderoso, porque eu tô gravando vídeos curtos pro YouTube, mas esse ponto que você trouxe é sensacional, porque as pessoas ficam 2, 3, 4 horas por dia em trânsito e elas poderiam consumir, né? Totalmente. Eu recebi até um e-mail, agora um pecado não lembrar o nome do ouvinte, mas, cara, eu tô falando de você. Tem uma brincadeira que a gente faz no Merchan da Azul Digital, que a gente fala assim, cara, você que tá dirigindo agora e vai precisar estacionar, se não botar no estacionamento, que é o melhor lugar, usa a Zona Azul, usa o Zul Digital. Sensacional. Né? Aí o cara falou assim, pô, você fica falando toda vez quem tá no trânsito ouvindo, e a gente que tá aqui no Corinthians Itaquera ouvindo no metrô? A gente também precisa de merchan, brincou. Aí ele falou, cara... Fica aí nosso patrocinador. Já ficou até o merchan de tabela. Mas o que ele comentou foi, cara, eu escuto no meu trajeto, eu trabalho casa. Pô, que aí animal. eu vou consumindo conteúdo, faço o download e todo dia eu tô ganhando conhecimento. Sim. Isso é fundamental, né? Você aproveitar o seu tempo. Vira um investimento de tempo quando você ganha conhecimento em trânsito, né? Isso aí. Bom, então você aí que já é consumidor de podcast, procura aí no Spotify Design Thinking Storytelling com o Rodrigo Giafredo. Só tem ele, até o dia que eu tinha pesquisado, só tinha ele com esse conteúdo. São pílulas muito legais. Dá pra você maratonar ele aí num dia inteiro, se você tiver com tempo. Só não, cara, tem alguns episódios que não dá pra dividir a atenção se você for programador,
Você precisa parar um pouquinho pra ver o que ele tá falando, inclusive nos contrapontos que você faz de capítulo a capítulo. Sim, né? sim. Então, eu faço referência, sim. Talvez tenha que ser no trânsito aí pro trabalho, pra casa, etc. Cara, agora você falou de protagonismo na era digital. Me explica essa parada. Como é que nasce essa parada na sua cabeça aí? Sim. A minha esposa, ela é filósofa e pedagoga. E ela é zero geek, assim. Ela só usa tecnologia mesmo para aumento de produtividade. Só quando realmente interessa. Aí um dia, assim, no café da manhã em casa acontecem umas coisas meio bizarras, assim, de sábado de manhã. Porque quem levanta primeiro prepara o café pros demais, né? Aí um dia, cara, eu chego pra tomar o café de manhã, ela já tá sentada na mesa, ela olha bem na minha cara, eu falo, bom dia, Bianquinha, Bianca o nome dela, bom dia, Bianquinha, ela fala, se você tivesse solteiro, até você ia se dar bem hoje em dia, cara. Eu falei, porra, o que será, né, velho? Assim, é seco, foi em 2017, eu falei, porra, já começa a remoer. Porra, né? Será que é o jeito 2017 de pedir o divórcio? Depois de 25 anos, você começa a conjecturar, mas inteligência emocional é a orelha vermelha e boca fechada nessa hora, né? Eu falei, por que você tá perguntando isso, cara? Ela falou, não, porque eu tô vendo aqui no jornal que tem Tinder pra feios agora. Então, se você tivesse na pista, olha aí, você poderia se dar bem, né? Toma essa. Eu falei, porra, cara, esse negócio de transformação digital tá sério. Não só pelo nicho, né? Aliás, se alguém tá se dando mal no Tinder aí, chama Ugly Bug Ball produto, tá? Só pra vocês saberem. Se quiser eu repito, tá? Mas ela mandou essa, eu falei, cara, esse negócio de transformação digital já tá assim na boca do povo, vamos dizer, né? Só que a gente não pode negligenciar o seguinte, a transformação digital na visão corporativa é para tirar a parte chata dos rolês, quaisquer que sejam, dos rolês de consumo e tal. A tecnologia, ela tem condições de tirar tudo que é chato do nosso rolê de consumo, da nossa experiência de consumo. E aí o que sobra? Sobra muita oportunidade da gente ser mais crítico, da gente ser mais reflexivo e da gente ser mais exigente com produtos e serviços. Ao ponto de uma pessoa que nem a minha esposa, que não é nada antenada, começar a ficar curiosa com essa variedade de serviços e de produtos que a gente pode comprar hoje num mundo que é digital, né? A tecnologia é muito acessível, os investimentos em tecnologia são bem mais baixos, então as boas ideias vão sendo viabilizadas, cada vez mais viabilizadas. E quando eu discuto esse tema com ela, ela fala, cara, uma hora vocês vão ter que voltar para os filósofos, porque na primeira Revolução Industrial, esse pensamento taylorista, né, de você ser uma pessoa que trabalha por processo, que tem uma parte do trabalho para fazer, que tá tudo muito padronizado, estandardizado, né? Antes eu ia comprar um remédio, antes da primeira Revolução Industrial, eu ia num boticário, eu explicava para ele qual era o meu problema, ele fazia uma mistura ali de substâncias, aquele remédio era para mim, né? Pessoa para mim. Eu ia numa alfaiate, explicava o evento de que eu ia participar, ele me media e fazia uma roupa para mim. Aí vem o Taylor e faz o seguinte, camisa é 38, 39, 40. Remédio é Dragia de 25, 50 e 100 mg. Ficou um mundo discreto, né? Padronizado e tal. E isso extrapolou os limites da linha de produção. Entrou em processos também. Quem trabalha em áreas de back-office, quem trabalha em processos, sabe que é tudo muito estandardizado, tudo muito padronizado. E entrou na nossa vida também, na nossa família. A gente é filho, neto, bisneto de gente que vem dessa geração de Taylor. Então a gente foi ficando assim, cara, quadradão, acostumado com script. Alguns pontos da nossa vida a gente prefere tocar no script. E script é exatamente o que as máquinas sabem fazer de melhor, sem se cansar, sem errar e tal. Quando isso for tirado da gente, o que vai sobrar é a reflexão, cara. É o pensamento, é o senso crítico, é a empatia. É o que a gente tem de mais humano e de mais exclusivo. Antevendo isso aí, eu e ela registramos essa marca, um protagonismo humano na era digital. A gente quer falar disso. Ela como pedagoga, andragoga, filósofa, e eu como alguém que está inserido no mercado de tecnologia, a gente quer falar, galera, talvez o melhor para a gente ficar tranquilo na vida não seja a gente querer ser expert em todas as tecnologias. Talvez o melhor seja a gente ser expert em gente. Em ser humano, né? Em ser humano. Porque aí você vai saber o que fazer com essa prateleira de tecnologias e de opções que vão tornar a satisfação humana viável. É como se a transformação digital levasse a gente de volta para o mundo analógico. Porque eu posso novamente fazer coisas exclusivas para cada uma das pessoas que querem consumir meu produto ou serviço. Naquele exemplo do medicamento e da roupa, por exemplo, hoje eu mando uma amostra de sangue, uma amostra de intestino para uma empresa e ela imprime um remédio para mim, para minha doença, para o meu problema.
uma dose pra mim que não é nem 25, nem 50 e nem 100 mg, vai ser a minha dose. Então é como se o digital levasse a gente de volta pro analógico e devolvesse a exclusividade pra nós, né? Antigamente a gente queria atingir massas, né? Hoje você vê todo um movimento contrário, onde você quer sempre fazer uma jornada 1 para 1, você quer sempre personalizar ao máximo pra você ter essa pessoa sempre, né? Então... Isso aí, cara. Isso aí. E é impossível a gente não tocar no lance da experiência, né? Tá tão na moda aí. Tá tão na moda, na verdade já tá até acabando a moda. Mas, cara, o lance da experiência, porque agora quem tá dando ênfase em cuidar da sua experiência end-to-end é que tá levando a fama. É, né? Isso mesmo, cara. Então, acho que justamente porque tá conseguindo um pouco mais de tempo pra olhar pra isso e pegar na prateleira o que você quer oferecer de tecnologia, né? É isso mesmo, porque os objetos, né, os produtos que a gente compra, eles têm uma finalidade. A não ser que a gente seja acumuladores, tem pessoas que têm problemas de saúde mental e que são acumuladoras de coisas. Tirando essa amostra dos acumuladores, a gente sempre quer ter uma experiência para a qual a gente precisa de um produto ou um serviço. Eu vou ser bem simplório aqui, mas em tese, quando a gente compra uma bebida, ou a gente está com sede, ou a gente está a fim de brisar um pouco, dependendo da bebida que a gente pega. Então, aquilo é um meio para uma experiência que eu quero ter. Quando eu acesso um veículo, o meu objetivo de fato é sair de um ponto e ir até o outro ponto. Eu não quero necessariamente uma garagem cheia de veículos parados ali. Mas aquilo deveria ter um propósito, um fim. Então quem tá ligado nisso tá oferecendo experiência. Para que as pessoas façam o que elas querem fazer. Aliás, vou deixar um pedido aqui, tá, galera? Vocês não estão sabendo, mas eu tava conversando aqui no backstage com o Gustavo. Ele fez o curso do Sebrae de empreendedorismo. Ele teve uma ideia sensacional, monstruosa. Eu gostaria que vocês invadissem as redes do EmpreendaCast e exigissem, mediante abaixo assinado, que ele contasse para vocês a ideia dele, que é muito louca. E que efetivamente tira a parte chata de um rolê pelo qual todos nós passamos um dia na vida. É isso aí, fica ligado porque vai sair mesmo. Eu consegui Angel. Aê. Graças a Deus eu consegui Angel. Alguém preocupado com a experiência das pessoas. Muito bom. Dia após dia, ia e voltava, passeia, lá, Foi por causa dos cafés da manhã que você se inspirou no Reflexões Ácidas? Ser indigesto? Foi quando a sua esposa te perguntou assim que te inspirou a dar o nome ao livro? Cara, muito boa, velho. Muito boa essa daí. Pode ter sido subconscientemente, porque realmente eu passo uns bocados lá, assim. Ela dá umas trucadas muito legais em mim. Ela, por exemplo, que me falou pela primeira vez na minha cara, assim, falou: se você decidiu, então não hesita. Essa frase é muito forte, né, cara? Quando a gente pensa bem sobre ela. A gente passa um tempão ponderando as coisas até tomar uma decisão. Aí a gente toma a decisão, né? Fala, não, estou decidido. E aí começa a ponderar de novo, começa a rodar em volta do rabo. E um dia ela falou pra mim, se você decidiu, não hesita. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, sim, às vezes sai muito tapa na cara. Não literalmente, mas sai muito tapa na cara dessas conversas. Legal, um abraço pra Bianca, então, né? Você falou da sua filha, qual é o nome dela? O nome da filha é Julia. Julia, um abraço pra Julia também, obrigado, tá escutando o papai galera. aí. Isso aí. Muito orgulho desse pai, que é um cara... Cara, é impressionante a vibe que você traz, assim, né? Muito legal. Você é reflexo das redes sociais. Isso eu tive um papo com o Geraldo Rufino. Eu meti o louco mesmo, fui lá no escritório dele, marquei pelo Instagram e falei, vou lá conversar com esse cara. Quem conhece o Geraldo Rufino, tá aí nos episódios. Cara, ele é um cara de uma vibe animal nas redes, etc. E quando eu cheguei lá, eu comprovei que a vibe é igual. É isso mesmo. Você é idêntico, cara. Legal, você obrigado, é um cara cheio de vibe. Quem acompanha você no LinkedIn, os seus textos passam a vibe. Legal. E eu acho muito legal a forma que você passa o rolê. Sim. Tá ligado? Eu acho tipo isso conversa, né? É isso aí, animal. Cara, aí dentro da linha do protagonismo, a gente fala sobre quais habilidades humanas insubstituíveis, né? Quais as habilidades humanas insubstituíveis e por que você deveria buscar desenvolvê-las. Tá. Você coloca um
ponto disso. Uma coisa que eu queria te perguntar, o protagonismo na era digital, quando você fez o Reflexões Ácidas, você faz um ponto com os dois? Sim. Esse é o desfecho do rolê. Exato. O protagonismo humano na era digital virou uma marca registrada da empresa que eu tenho com a minha esposa. E dali, dessa ideia, da ideia do protagonismo humano, a gente derivou alguns produtos. Tá. Entre eles, um livro. Livro de aforismos, né? De textos muito curtos. Basicamente, quase todos são 100 textos curtos, bastante provocativos. E a gente até... Ele é não recomendado para cardíacos. Mas você sempre vai fazendo pontos... Sempre. Tem tudo a ver com o protagonismo humano na era digital. Basicamente, pra gente quebrar medos, dogmas em torno da transformação digital e empoderar as pessoas, né? Encorajar as pessoas. Acho que empoderar tá meio batida a palavra, mas me entendam aqui, né? É pra encorajar as pessoas a perceberem que o que elas mais precisam para ser bem sucedida, seja lá o que ser bem sucedido signifique para cada um, nessa era digital é ser mais humano. Quanto mais humano, mais diferenciado. E aí tem um conjunto de características que a gente defende efetivamente nas palestras e nos trabalhos. E tem tudo a ver com o seu momento lá na IBM que você tá como treinador de líderes. Sim, tem você tudo a ver. Você coloca totalmente esse lado, né, o líder em si, explorar totalmente o lado humano, sim, né, para que pegue os melhores skills das suas equipes e faça exatamente todo mundo trampar pelo ideal só, né? E lá ainda por cima, Gus, por causa de uma parceria que a gente tem com o Neuro Leadership Institute, então eu pego o lado do animal humano também pra trazer à tona. Porque a gente não pode esquecer, cara, que a gente a gente tem gatilhos de um cérebro primitivo, reptiliano, que eles são muito, assim, binários e acionáveis, né? A gente funciona muito por medo e recompensa, como seres humanos. E se a gente cria um ambiente tóxico, onde as pessoas não se sentem seguras psicologicamente, não adianta pedir performance. Porque é praticamente antinatural para aquela pessoa performar num ambiente onde ela se sente psicologicamente insegura. Porque faz parte da nossa biologia mesmo. Então, na IBM, adicionalmente ao protagonismo e a inteligência relacional, que é o nosso core, ainda entra a questão da neurociência muito forte. Que legal. E outra, né, o cara que tá passando por uma transformação digital numa companhia, dependendo da idade da companhia, ele tem esses momentos tóxicos, mas não pelas pessoas, mas pela idade da empresa, pelas... Sempre foi assim, não vem agora com essa modinha que não vai mudar, eu não tô disposto, né? Isso é uma coisa que eu vivo na área de inovação, né? Eu trabalho na área de inovação numa companhia de seguros, e a gente percebe que antes mesmo de você explicar a inovação, você tem que às vezes explicar pra galera que assim, cara, vamos junto, velho, que a gente vai muito mais longe. Isso. E aí, inovação a gente pesca, entendeu? Isso. Mas vamos junto, vamos mudar, cara. Vamos questionar o status dessa parada, entendeu? É isso. E tem muito disso. Dependendo da companhia que você tá, você tem que exercitar mais isso do que a inovação, mais isso do que qualquer outro tipo de buzz que a empresa queira surfar, né? E a IBM é centenária, né? É centenária. No Brasil é mais que centenária, no mundo é mais que centenária. A gente comemorou os 100 anos de IBM no Brasil, que foi a IBM mais antiga fora dos Estados Unidos, a IBM legal. Brasil, né? Então isso é muito legal, um marco pra nós. E, assim, isso que você falou é muito importante, Gustavo. E você matou uma charada que, assim, é 60% do meu trabalho nos últimos 3 anos, que é a construção dos valores e dos princípios que efetivamente ajudam uma empresa a se transformar. Porque você matou a charada quando você disse, se eu falar direto de inovação ou de metodologia com as pessoas, e as pessoas ainda não tiverem se transformado e não entenderem, não perceberem valor naquilo, o sistema organizacional facilita muito a rejeição da inovação, o atraso da inovação, porque as empresas, principalmente as empresas mais antigas, elas estão todas estruturadas para serem processuais. Inclusive, ser processual era sinônimo de eficiência operacional, né? Você barateava muito custo por trabalhar com standards, com padrão. E aqui o que eu proponho, eu trabalho com empresas muito antigas, as empresas clientes nossas são muito antigas também, e muito grandes. E eu não proponho a quebra dos silos, a derrubada total dos processos. Eu acho que, para começar, é o desenvolvimento de alguns valores e alguns princípios nas pessoas, para que elas, em conjunto, promovam a transformação e não sejam detratoras ou que não sintam medo
da transformação. Porque às vezes o medo, ele te trava de um jeito Sim. que você quer atrapalhar aquilo, né? Sim. Você quer prejudicar aquilo porque você se sente inseguro diante daquilo que tá vindo. Sim, eu já participei de alguns projetos, né, que a gente coloca até tecnologia IBM, o Watson, né, de chats cognitivos, etc. Que a princípio, dependendo como você passa a mensagem, todo mundo fala, puta, chegou o robô que vai tirar meu trampo. Isso. Cara, mas se você entender que se o robô fizer o arroz com feijão, vai sobrar tempo pra você fazer coisas muito mais nobres, Isso. né, que o seu cérebro vai exercitar mais. Cara, e você vai aprender mais. Isso aí. O que for chato, deixa pro robô mesmo, cara. Vamos Isso fazer aí. de coisa legal. E o robô, principalmente, ele vai trabalhar em coisas que já aconteceram. Então, o que você vai passar para ele nesse caso, nesse exemplo, é um conhecimento que já existe. Agora, a capacidade de conectar novos pontos, as perguntas novas, os problemas novos, é você que tem. Sim, Então, da sim. noite pro dia, você pode virar o treinador da inteligência artificial, É isso aí. se você quiser. É isso Porque aí. você quem vai trazer o insight, o novo, né? Inclusive, dentro dessas equipes, né? Eu participei do começo, hoje eu fiquei um pouco mais desligado. Tem outro cara que cuida disso, que é o Robson. Um abraço pro Robson, ele também é ouvinte. Mas a gente percebe que dependendo da pessoa que virou a chave, né, o mindset, que ia ser impossível a gente tocar nesse assunto, Sim. a pessoa que virou o mindset automaticamente vira um curador do robô. Exatamente, cara. Porque o robô, ele é bebezinho, ele não sabe comer, ele não sabe andar. Ele precisa ser ensinado. Isso aí. E se ele tiver um bom treinador, ele vira um robô monstro. Isso né? mesmo. Então, logo você percebe as pessoas que vão jogar no time do robô e as pessoas que vão jogar pra tentar derrubar o robô. Isso aí. E aí, o final do jogo a gente já conhece. O robô vence, cara. Mas ele vence porque ele faz muito bem, ele é muito eficiente no arroz com feijão. Isso aí. E se tiver um humano bom que topou a parada pra treinar, ele vai ser muito bom mesmo. Isso mesmo. Mas aí a gente percebe até nas reflexões aqui que grande maioria vira pro time do vamos junto. Vamos junto, vamos procurar coisas... Acho que a palavra nobre é até um pouco chata pra falar isso, mas vamos fazer coisas mais legais. Vamos gastar nossa energia com coisas que satisfaçam você e o seu cliente, que você ofereça coisas do tipo. Isso é uma parada muito doida, porque dependendo de como você passa a mensagem, pode definir o rumo da turma que você tá lá treinando. Exato. Então, logo você já identifica o cara durão, puta, sempre foi assim... Lá vem o cara do cabelo verde querer falar umas coisas diferentes, né? Aí você já percebe um outro, opa, entrou um cara na sala aqui que talvez é o futuro dessa companhia. Eu percebo muito isso. Eu não dou treinamentos nem dinâmicas, né? Mas eu participo de muitas. E na maioria das vezes, quando eu vejo que a turma tá pressão baixa, me liga uma parada que é o seguinte, velho, ou a gente dá um choque geral nessa galera e vai ficar só os bons, ou a gente vai aqui na mesmice e vai ser mais uma dinâmica legal com quadro e post-it colado, e a gente vai sair da sala e vai continuar tudo igual. Exatamente. Mas toda vez que a gente liga o negócio e começa a dar choque, é impressionante, cara. Você já identifica 4, 5 pessoas, você fala... Esse cara aqui é replicador da área dele, esse aqui também é replicador. Se eu der um pouquinho de poder pra esse cara, ele vai virar um monstro. É isso aí. E aí começa, né? Água mole, pedra dura. Ela vai acabar acontecendo. E assim, essa é uma das habilidades do futuro que a gente preconiza. A gente não tá, com o protagonismo humano na era digital, a gente não tá em cima das habilidades do Fórum Econômico Mundial exclusivamente. A gente tá nas habilidades da inteligência relacional. E se eu puder te dar um pouco de contexto aqui, um pouco de história. Quer dizer... cientificamente comprovado que há uns 70 mil anos atrás, o ser humano eram mais ou menos 6 mil indivíduos, principalmente no continente africano, num ambiente super hostil, cara. Tudo jogava contra o ser humano naquela época. Ele era o mamífero mais fraco da cadeia alimentar, um dos mais fracos. Leões, tigres, animais maiores, carnívoros, todos atrás deles. E eles de 6 mil chegaram a 7 bilhões que somos nós hoje. Foram muito bem sucedidos no desenvolvimento e na multiplicação desse indivíduo, ao ponto da gente dizer que hoje a gente domina sobre os demais mamíferos. O que foi isso? Será que sei lá atrás, 70 mil anos atrás, aquele indivíduo que ficava contemplando, que ficava só ali fantasiando, admirando a natureza, as coisas, provavelmente ele morreu, cara. Quem sobreviveu foi quem soube colaborar e quem estava alerta. Quem estava atento ali, com um bit ligado, né? Então, a colaboração, ela é uma informação que está gravada na nossa BIOS, né, cara? Na nossa memóriazinha que não carece de acionamento ali. E resgatar a colaboração
é uma forma interessante da gente quebrar, por exemplo, esse lance do Taylorismo. Então, isso que você falou é legal porque você identifica as pessoas certas e você apoia essas pessoas. Você realmente cria um senso de colaboração, um sentimento de colaboração para que elas avancem. E isso vai contagiando as pessoas, vai trazendo segurança para os demais. Às vezes você vê um detrator, alguém que no começo não estava muito seguro, não estava muito afim, funcionando no cérebro primitivo. Ele fica com medo, né? Sim. Pô, ameaça. De repente ele vê as coisas funcionando, dando certo, ele vai se acalmando e aquilo passa a ser interpretado por esse mesmo cérebro como recompensa. E aí ele vai. Por isso que a gente tem aquela curva, né, dos early adopters. Gente que encara, que vai... e depois tem aquele pessoal que vai embarcar depois que tiver tudo certo, depois que tiver tudo estável e tal, mas uma hora esse cara embarca também. E a inteligência relacional é basicamente curiosidade, senso de combinação, que é a capacidade de dividir aquilo que está à tua disposição e aquilo que não está à tua disposição. Um senso de comunidade, de trabalhar em torno de propósitos comuns, né? Sim. De trabalhar juntos em torno de alguma coisa que a gente acredita, coragem para fazer experimentos e combustão, que é isso que você falou, que é mobilizar rapidamente tudo que precisa ser mobilizado para a gente poder chegar do outro lado. Então percebe que isso é parte da nossa natureza biológica, que por causa de hábitos que foram criados no começo do século XX até hoje, foram perdendo força na nossa natureza, só que a gente pode resgatar isso muito facilmente criando novos hábitos. Sim. Basicamente. A gente discute muito, acho que na hora das formações dos squads, né? Quando você entende que não existe mais chefe, existe time, né? Que tem um moleque de 18 anos que come com farinha, machine learning, você fala, cara, na boa, tô com meus 31 aqui, mas passar uma tarde com esse moleque é muito mais vantajoso do que passar com um tiozão de 60 anos que talvez tem 40 de empresa, mas o tempo da informação e etc, todos têm os seus valores, né? O cabelo branco é muito bom pra gente aprender. Sim. E eu costumo a procurar o cabelo branco pra cada vez me sentir mais forte, mais inteligente, né? Mais adaptado ao conhecimento. Mas às vezes você percebe que aquele moleque de 18 anos que tá comendo com farinha cada linha de código, às vezes 40 minutos de papo com ele, você fala, cara, final de semana, me deu até dor de cabeça conversar com esse moleque, final de semana vai ser tenso, mas aí você começa a se provocar, você fala, tá cada vez mais rápido, a molecada tá cada vez mais inteligente, o negócio tá cada vez mais pegando, e não existe mais essa, eu sou o chefe, eu sou... Cara, se você fechar uma equipe boa, um squad legal, sai coisas maravilhosas, né? Sim. Eu acho que lá na própria IBM, né? Aqui também na seguradora que eu trabalho, acontece muito. Você percebe que, às vezes, quanto mais enxuto, mas com as pessoas certas, você fala, cara, não sei se vai sair a cura do câncer ali, mas os caras vão chegar muito perto de descobrir. Eles fazem coisas incríveis, porque é o choque das ideias. Isso é um assunto que eu trago, inclusive, na universidade, que é uma ideia muito boa, dificilmente ela vai ser um eureka, ela vai ser responsabilidade de uma pessoa só. Aí você pode contrapor e dizer, mas e aplicativo de navegação no trânsito? Cara, cartografia é base para esse aplicativo. Cartografia é uma invenção de centenas de anos atrás. Geolocalização é uma ciência que foi descoberta centenas de anos atrás. Isso foi sendo empilhado, esse conhecimento foi sendo acumulado, unificado, e junto com linguagem de programação, e junto com tecnologias em nuvem e tecnologias mobile, aí você tem um navegador na palma da tua mão. Mas é o choque das ideias que resultou na experiência. E eu vejo isso diariamente nos squads. Quando eles discutem juntos em torno de um problema, quando eles se viram para o problema e resolvem que querem acabar com aquele problema, a ideia mais incrível é a soma das ideias de todos eles. Sim, e esse animal. fenômeno ele se repete, cara. Então estimular a colaboração e dar espaço para as pessoas falarem, experimentarem, é muito precioso, muito valioso. E numa dessas, o cara de 60 vai falar uma coisinha lá também que vai fazer parte do choque das ideias. Vai. Assim como o cara de 18 também vai falar. Vai. Então a gente não pode ter muito esse sofisma da geração, né? Mas que o choque da ideia é a chave, é a chave. Sim, inclusive essas mesclas que dá alquimias assim absurdas. Muito boas. Isso é muito legal. E é lógico, foi impossível a gente também não tocar nisso, porque é muito do nosso momento, né, cara? Algumas coisas que a gente foi treinado, que a gente foi... o caminho, né? Por exemplo,
no LinkedIn lá eu ponho o cargo que eu acho que eu estou no momento, tá ligado? Muito legal. Eu me sinto agitador de isso. inovação e ponto final, cara. Se alguém Mas chegar... você é, né, meu? Quero ver quem é que vai entrar nessa sala aqui e falar que falar você que não não é é. agitador de inovação. Não, mas cara. aí a minha esposa é headhunter, né? Aham. Ela chega pra mim e fala, pô, nunca uma headhunter vai te achar no LinkedIn com o cargo agitador de inovação. Aham. Mas aí eu pergunto pra ela, poxa, cara, mas será que eu quero que a headhunter me encontre? Muito bom. Tá ligado? Ela A fala, pergunta. não, tudo bem, mas eu tô te dando a minha posição como headhunter. Sim, Aí legal. eu falo, eu não estou cagando pras headhunters, muito pelo contrário. Inclusive, se quiserem mandar, eu tô brincando. Mas a parada é o seguinte, cara, eu me sinto naquilo. Quando eu juntei todas as coisas que eu faço, cara, eu sou agitador. É isso aí. É agitador. É inovação, eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo e eu estou me sentindo nesse momento. Assim como a gente pega a sua timeline no LinkedIn lá Uhum. e os seus cargos são os mais diversos, né? Você teve Sim. uma época na IBM que você era o desorganizador corporativo. Oficialmente. Inclusive, o presidente da IBM na época, ele dizia, cara, é isso, esse é seu papel. Eu falei, tá bom, pô, tá, então é o meu papel. Vamos lá. bagunçar aqui. Vamos. Mas é porque, mas aí o objetivo que tá por trás disso, inclusive esse cargo, ele vem sendo chamado pelo Fórum Econômico Mundial de Corporate Disruptor and Disorganizer. É uma profissão necessária para a transição na quarta revolução industrial pelo seguinte: precisa de alguém provocando o status quo e questionando se o modelo organizacional, o modelo de negócios e as tecnologias da empresa são as mais adequadas para os objetivos estratégicos dessa empresa. Então você precisa questionar o tempo todo se, por exemplo, para chegar aonde a gente quer chegar, eu tenho o melhor modelo de organização. E se não, onde eu tenho que mexer, né? O que precisa ser questionado? Quais são as provocações que precisam ser feitas? O meu modelo de negócio precisa de adaptações? Então eu preciso de alguém que provoque essa ruptura. No mínimo, que deixe as pessoas com a pulga atrás da orelha para questionarem se, apesar do modelo atual ser o certo, se ele é o melhor. Então, porque o certo ele pode vencer, né? Ele perde o prazo de validade. Não tô fazendo um julgamento, um juízo de valor aqui. Uhum. Não é nada no sentido ético. Mas, por exemplo, imagina que pra gente fazer esse podcast, a gente tivesse um processo que diz o seguinte: eu deveria ter mandado todas as respostas pra você por e-mail. Porque no ano 2000 era assim que se fazia. E aí você arrasta esse processo até hoje. Hoje ele é o certo, mas será que ele é o melhor? Dado que é muito melhor a gente ter uma conversa e tal, então a gente revisita o certo. E a gente faz ajustes ao que é certo para o momento. Entrou uma terceira dimensão, que é a dimensão momentum, né? Então a gente precisa estar muito atentos e questionar se o que é certo até hoje é o melhor para o meu cliente, para o meu funcionário, para mim. E se não for, vamos fazer os ajustes que precisam ser feitos. E aqui Muito no EmpreendaCast não vai Corinthians, né, Cerejinha? Sentou aqui, vamos gravar, cara. Da melhor maneira possível. Você tá inquieto aí, fala o que você quer falar, Cereja. Não, tô acompanhando. Eu tô absorvendo tanto de informação que... Tem muita coisa, cara. Tá demais isso aqui. Ô, Cerejinha, se eu falar alguma mentira aqui, você não me deixa mentir sozinho, tá? Não, Você vem comigo. eu- E você me interrompe também. Você... Fica Pô, já tranquilo. tá exagerando. Dia após dia, ia e voltava. Assim, lá, lá, Cara, eu tenho dois aqui, né? A neurociência ensinando, Aham. né? E depois, acho que a gente acabou até tocando no assunto, mas eu queria escutar de você. Tá. Que é o novo paradigma do líder. Então, a neurociência e o paradigma Tá da legal. liderança. A neurociência aplicada à liderança, ela tem trazido descobertas muito interessantes para nós sobre gatilhos que fazem as pessoas se mover ou ficarem totalmente paralisadas, né? Tem um viés desses gatilhos que é muito interessante, que ele foi trazido por um escritor que eu chamo ele de Mihaly Mihaly, porque o segundo sobrenome dele é praticamente impronunciável, e o livro chama Flow, e é muito legal esse livro. Eu recomendo ao pessoal que tiver interesse que leia o livro, mas eu vou trazer um resumo do que é o Flow. Uhum. Imagina que a gente colocasse em dois eixos, um dos eixos, o vertical, seria o eixo dos desafios, o tamanho dos desafios que são Tá. propostos para nós. Tá? E no eixo horizontal, a gente colocasse o suporte e as habilidades que a gente tem para poder lidar com esses desafios. Então, na vertical, a gente tem os desafios e na horizontal, habilidades e suporte. Esse cara, ele conseguiu identificar, através de um estudo que foi muito pitoresco, assim. Ele deu pagers para as pessoas, talvez o
o ouvinte não saiba o que é Que é o- pager, é, você podia até depende. fazer uma brincadeira, né? O que é o bip, É. o pager. Mas ele distribuiu uma porrada de pagers para as pessoas e durante alguns anos ele mandava só 2 perguntas para essas pessoas. Ele perguntava o que você está fazendo agora e como você está se sentindo. E aí, contrariando totalmente a lógica que a gente tem a respeito do que é se sentir bem, a gente pensa que se sentir bem é tá de bobeira na praia, né? Ou tá de bobeira num boteco. Ele percebeu que sistematicamente, quando ele fez essas 2 perguntas para as pessoas, o momento em que as pessoas se sentiam bem era o momento em que elas estavam sendo desafiadas um pouquinho além dos seus limites, porém elas tinham todas as habilidades necessárias para encarar esse desafio e elas se sentiam suportadas, ou por uma rede, ou pelos amigos, ou pela família, ou pelos líderes. Então, esse momento ele chamou de flow. É um momento em que eu tô sendo super desafiado, um pouco além da minha capacidade, mas eu me sinto seguro para encarar esse desafio. É o que ele chamou de eustress, que é estresse com euforia. É um estresse eufórico. Vocês já se sentiram assim? Ouvinte, você já se sentiu assim? Tem aquele estresse que te deixa pra baixo, né? Cansado e tal. Mas tem um outro tipo de estresse que te faz correr, que te faz enfiar a cara. Principalmente a gente que empreende. Às vezes a gente não... Você passa horas enfiado num negócio e não se cansa, porque você tá com um misto de estresse com euforia. Esse estado, ele chamou de flow. Então, a habilidade de colocar as pessoas em flow é um tipo de ensinamento que a neurociência traz para nós, que é muito interessante. Desafiar as pessoas um pouquinho além do seu limite e dar a elas o suporte necessário para encarar esse desafio. Trazer segurança psicológica para que as pessoas encarem esses desafios. Então, isso é um dos aspectos que eu acho mais fortes da neurociência aplicada aos negócios. E sobre o novo paradigma da liderança, isto posto, a gente enxerga um líder que está muito mais preocupado em ser desafiador, coach e um líder que confia na equipe. Então ele propõe desafios que estejam um pouquinho além Ele dá o flow do também limite pra equipe para dele. poder dar o flow. Ele desafia a partir do momento em que ele coloca no flow, só que por outro lado, ele faz as perguntas certas ao invés de ficar comando e controle, monitorando. Ele faz as perguntas certas para que as pessoas se sintam suportadas, para que elas vejam ele por perto. Então ele é aquele líder, ele não fala assim, vai lá, qualquer coisa, vem aqui e me procura. Quando você tem um problema e traz pra ele, ele nunca vai te falar, fala com fulano. Ele vai te falar, cara, fala mais sobre esse problema. Ele já tem uma ideia do que te falar, né? De como te orientar. Mas ele vai te perguntar, ele vai te provocar pra que você chegue lá. E finalmente, depois que você chegar a uma conclusão, ele vai deixar você experimentar e vai te blindar. Vai falar, ó, não rasga dinheiro da companhia e não perde prazo. Mas vai lá fazer o experimento. E depois vamos falar sobre o experimento. E se o experimento não for bem sucedido, ele vai considerar aquilo como um capital intelectual. Um erro que pode ser capitalizado. Sim. Porque ele resultou, ele é um erro decorrente de uma aprendizagem, de uma coisa nova. Então esse líder que desafia, que faz o coaching e que empodera, é o líder que a gente precisa num ritmo de transformação tão intenso quanto o ritmo de transformação digital. Porque ele não tem todas as respostas, ele não se sente mal de ser vulnerável e dizer que não tem todas as respostas, porque para esse líder, vulnerabilidade é sinônimo de coragem e não de fraqueza. Ele fala, eu não tenho as respostas, mas eu confio em vocês. Então, vamos lá. E dependendo da companhia de comando e controle que esteja, esse cara tem que ter bastante resiliência, né? Ele é um inconformado e, consequentemente, a equipe dele também é inconformada. Mas esse é um cara que, se ele não desiste, a equipe cada vez mais fecha com ele, porque sabe que ele tá ali batendo até a hora que vai romper, né? Exatamente, cara. A gente vê o líder fazer o que ele fala pra gente fazer. É isso aí. Então, o exemplo, a gente que tem filho, eu não sei se vocês têm filhos, mas Eu sou pra gente pai que tem filho, recentemente. você já é pai, né? A gente que tem filho, você pode falar o que você quiser pro teu filho, ele vai emular exatamente o que você fizer. E se você fizer alguma coisa diferente daquilo que você falou, ele vai te cobrar. E a gente, não sei porquê, a gente entra na empresa e acha que a empresa é um sistema isolado da sociedade, acho que é um tipo de ser humano diferente que tá lá. É a mesma coisa, mesma lógica de funcionamento. Um líder que faz o que fala, o exemplo, ele convence de verdade, ele cativa de verdade, né? Então esse cara que tá próximo, junto com o time, que nem você disse, é o líder que a gente quer formar e desenvolver, e é o líder que vai ser bem sucedido, cada vez mais bem sucedido no futuro, né? Isso se o cara toma o caminho da carreira
totalmente, mas se o cara também usa esse mesmo modo de pensar como empreendedor, como CEO da sua própria empresa, logo os seus funcionários viram os seus seguidores, né? E a galera começa a correr ali pelo propósito, né? Do que tá buscando. E se ele começa a ver que o cara realmente pratica o que ele fala, geralmente existem alguns líderes aí de algumas startups que você percebe que o cara tem equipe por ele. Teoricamente, se ele vender a empresa, desmorona. Sim. Porque perde totalmente a referência. A galera não vai ter mais aquilo como caminho a seguir. Então a gente entende que o cara que tiver for safo, né? Nesse sentido, ele se dá bem por qualquer um dos caminhos que ele tomar da bifurcação ali, né? Carreira ou empreendedor. Mas esse ponto é importante, Gustavo. Se você me permite, eu quero fazer um pouco... Eu quero estressar um pouco esse assunto, que é o seguinte. É muito interessante isso que você falou, porque assim... Quando as equipes se apaixonam pela pessoa do líder, você corre esse risco que você falou, por exemplo. Então, eu sou um empreendedor e montei uma empresa e as pessoas se apaixonam por mim. Se eu quiser vender a empresa, e é totalmente aceitável, faz parte do jogo eu criar uma empresa para vendê-la. Não tem problema nenhum. E isso colocar em risco o negócio, a venda, o exit de angel, investors, etc., eu não sei se eu fiz um trabalho tão bom. Agora, a partir do momento que eu consigo fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito, e eu acho que é aí que tá o cerne. Não, tem razão. Aí que tá o cerne. Se eu e você acreditamos na mesma coisa, e no tempo que a gente estiver juntos, vai ser muito legal, mas se por algum motivo eu sair e você continuar acreditando naquilo, perfeito. Aí eu acho que é o estado da arte. Da liderança. Tem razão. São pessoas que se engajam em torno de propósitos comuns. Elas acreditam nas mesmas coisas. Então, nós estamos muito bem juntos, mas se eu sair ou se você sair, o negócio é perene. Sim. Aí, pra mim, é o estado da arte. Sim. Eu tô tentando fugir ao máximo das bus, mas aí... que é difícil. Se a gente fizesse um business bingo aqui, já tinha fechado cartela, né? Mas aí é o que eu digo, né? Se o cara saindo, ele deixou o legado. Isso aí. E dentro do legado, a continuidade. A continuidade da parada. É isso aí. Você tem razão, cara. Eu acho que é nessa linha mesmo. Às vezes, eu rejeito o convite a fazer a transformação. Mas aí você começa a ser bem sucedido nesse movimento, às vezes o ciúme pode me mover, cara. Eu falo, não, peraí, eu também quero isso aí, cara. Eu também quero... E aí fica legal. Eu acho que a palavra que você usou, Gustavo, legal, transformar o trabalho numa coisa legal, eu acho que é isso. Sim. Resume. Parece muito simplório, mas é isso. É uma parte legal do meu dia. Ir ao trabalho, ir cuidar da minha empresa, é uma parte legal do meu dia. E pode ser, né? Uma coisa muito legal. Eu tenho uma temperatura, cara. Assim, eu tô no mercado corporativo, mas eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu tenho porta aberta para tudo que é lado, iniciativas, algumas com cereja, outras com amigos, outros sozinho, né? E a minha esposa fala, cara, você tem uma mente criativa, você é um cara muito criativo, te falta às vezes foco, mas tem uma coisa que eu percebo onde você está, empreendendo no seu CNPJ ou no CNPJ dos outros. Eu tenho muita paixão. Legal. E a temperatura que eu uso quando eu escuto o fechamento do Fantástico, um exemplo, né? Não tem problema se você não gosta de assistir a Globo, mas só pra ter uma referência. Quando tá fechando o Fantástico, eu sempre me faço a pergunta: tô feliz e tô me sentindo legal pra ir trabalhar amanhã? Muito bom. Se a resposta for não, te juro, eu já passei madrugadas de domingo pra segunda pensando como é que eu ia mudar a minha vida. Puta, que legal. Porque é a hora que você tem a temperatura que... Cara, se você não tem motivação pra ir trampar na segunda, seja na sua empresa ou na empresa que você tá trabalhando, cara, você tem que mudar isso logo. Porque isso é totalmente... como se fala? Adoecer? Isso é... Corrosivo. Isso é corrosivo. A palavra boa é isso. Isso é corrosivo. Então, 2 semanas corroendo isso, a gente sabe o final da história. Sim. E você falou um negócio, um outro fator positivo da neurociência aplicada à vida. Né? Ter esse conhecimento é muito relevante. É conhecer os seus gatilhos. Tem coisas que vão te tirar do sério, tem coisas que vão te deixar muito feliz, tem coisas que vão te deixar muito triste. E aí, o autoconhecimento. Fechou cartela alguém aí, ó? Outra palavra aqui do nosso business bingo, autoconhecimento. Mas é porque o pessoal tá trazendo num viés meio esquisito, mas saber o que te dispara pra frente, ou que te deixa paralisado, ou que te deixa triste, é muito importante também. Porque a partir do momento que acontece alguma coisa que te deixa triste, tá tendo uma inundação
de cortisol na sua corrente sanguínea. Biologicamente, você vai ser incapaz de reagir sozinho. Então não é uma coisa trivial. A gente às vezes não tem o conhecimento sobre as coisas, mas a gente sente, a gente fala, eu não tô legal, eu tô pra baixo, mas você tá de baixo às vezes numa enxurrada de cortisol, que é o hormônio que faz a gente se sentir mal, pra baixo, ou tenso, ansioso, a nossa criatividade vai embora, a nossa aversão a risco sobe catastroficamente quando a gente tá cheio de cortisol. Agora quando você chega, por exemplo, no domingão, 11h30 da noite, né? E de repente você começa a ficar eufórico pelo que vem na semana, você tá despejando dopamina, serotonina, que são hormônios que fazem muito bem pro teu organismo. Então assim, saber como você funciona, quais são os seus gatilhos, saber escolher os pensamentos, cara, escolher no que eu vou pensar. Porque se eu pensar numa coisa que me faz mal, não é magia, superstição, autoajuda, nada. Você começa a despejar hormônios no seu sangue que vão te deixar pra baixo. Tá? E vice-versa. Então o autoconhecimento é uma parada muito importante. Principalmente gatilhos psicológicos, tá? Animal. E eu faço esse exercício, cara. Domingo, a gente tá numa segunda gravando aqui. Ontem mesmo chegou lá um momento. Claro, eu tenho uma motivação fantástica na minha vida, que é um garotinho de 7 meses. Chama João Pedro. Sensacional. Que sempre que eu tô passando algum momento ruim, cara, é só dar uma colada no berço. Dá uma olhada. Esse moleque sorri pra tudo. Que legal. Pode estar caindo o mundo lá fora, ele tá sorrindo. Então, isso é muito bom pra quem é pai. Pra quem não é pai, você precisa procurar outros gatilhos. Sim. Mas até eu ser pai, eu praticava isso e pratico até hoje. E eu sou amarradão em trampar, cara. Muito legal. Mas eu também sei separar o workaholic, né, da paixão, né, de se divertir. Legal. Com a minha molecada aqui mesmo eu converso. Cara, entrou um garoto novo na equipe, eu falo, ó, a parada é o seguinte, aqui é pra você se divertir, pra você curtir e vir trampar. Se tiver um problema, a gente precisa resolver no dia. Porque eu te vejo mais do que o meu irmão, eu te vejo mais do que a minha mãe, e eu te vejo mais do que meu pai. Se a parada não tiver legal, malandro, a gente sabe o final disso. Sim. Então a gente tem que vir pra se divertir. Eu costumo fazer isso com a galera. E eu sinto que a galera também percebe que quando tá o gatilho ruim, eles me procuram. Muito legal. Pô, cara, eu não tô muito feliz com isso que você me passou pra fazer, ou que o fulano tá pedindo pra eu fazer. Aí eu falo pra ele, cara, só tem um jeito, vamos explodir essa merda pra gente se livrar dessa parada. Isso aí. E começar a pegar as coisas legais. Vamos tirar da frente. Você vê, você acabou de descrever agora o que eu chamo de um ambiente psicologicamente seguro. É um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade pra falar o que precisa ser dito. Você não evita conversas difíceis. E você vê como é intuitivo, Gustavo. Você vê como é humano. A gente não tinha tido esse papo aqui ainda, mas você já tava fazendo isso. É intuitivo. Ou seja, é anti-intuitivo um ambiente de comando e controle. A gente quer colaborar. Naturalmente, a gente quer colaborar. A gente quer ter conversa difícil se for necessário, pelo bem de um objetivo comum que a gente tem, etc. Então, você acabou de confirmar a tese de que, naturalmente, a gente tende a criar um bom ambiente. Sem combinar, Sem combinar. Isso é verdade, viu? Muito bom. Eu não minto muito em podcast, não, hein, cara. Essa é verdade. Agora, fala aí, Cereja. Desculpa, cara. Não. Eu tô tão feliz que eu não tô deixando você falar, cara. Desculpa. E o Rodrigão era um cara... O Rodrigão não, o Jafredo. O Rodrigo, ninguém conhece ele. O Jafredo é um cara que eu queria conversar há muito tempo, velho. Reflexões ácidas. A arte de lidar com o incontrolável e aumentar seu raio de controle sobre sua vida. Fale pra gente aqui. E tem na Amazon, né, galera? Se quem quiser pesquisar agora e clicar no botão de comprar, já tem mais de 2.000 cópias vendidas. É né? isso aí. Tem e-book também? Tem e-book. Tem e-book nos formatos MOB e EPUB, né? Então quem tem Kindle, outros leitores. E a versão impressa já tá vendendo também na Martins Fontes, da Paulista, aqui em São Paulo. Clássica. Eu chorei de verdade quando eu vi o livro lá. Assim, foi Cara, uma emoção isso é classiqueira. muito grande pra mim, porque eu vou lá direto. Enfim, então tem um lance emocional muito forte. E na Livraria Cultura também. E pra entregar no Brasil todo... Se não me engano, o melhor prazo é o prazo da Martins Fontes. Então, entrar no site da Martins Fontes Paulista, acho que eles entregam em 2 dias, se não me engano. Na última vez que eu entrei, eles estavam entregando em 2 dias em qualquer lugar do Brasil. Que legal. Os outros, acho que você espera até 40 dias, 45. E conta aí, cara, a experiência de fazer um livro. Alguém começou a te encher o saco ou você falou, ó, já plantei uma árvore, agora eu vou escrever o livro? Cara, eu vou ser escrotão agora, tá? Aí eu vou falar e vocês vão entender. Tem um amigo meu que ele escrevia muito texto na internet. E ele é muito peito aberto, né, cara? Ele escreve a real, assim, como se fosse uma conversa. Quem já conversou com ele pessoalmente sente quando tá lendo o texto que tá no meio de uma conversa. Pode até ouvir a voz desse cara. E esse cara uma vez começou a escrever sobre liderança. E ele não tava ainda como treinador de líderes,
coincidentemente, né? Ele também é treinador de líder. Mas ele já tinha muito interesse pelos efeitos nocivos que uma liderança mais ou menos poderia causar sobre as equipes. E ele escreveu um determinado texto, o título era Como saber se seu chefe está te fazendo de trouxa. Bem sugestivo, Sim, né? da hora, um texto eu gosto. sugestivo, Eu mas gosto é bem desses tapas. real, um papo reto. E aí, a chefe dele chegou pra ele e falou: você é muito criativo, né, cara? Você devia escrever um livro. Um desaforo, praticamente. Foi um desaforo, né? Foi um deboche. E esse cara, que é um cara vingativo, que de perto ninguém é normal, né? Ligou, agora você vai ver. Ligou, agora você vai ver. Pô, cara, eu acho que eu vou escrever um livro mesmo. E aí ele começou a pensar e ele descobriu que ele é um baita preguiçoso. Se ele tivesse que escrever uma história de começo, meio e fim mesmo, ele ia parar 1000 vezes no meio do caminho. Mas ele lembrou que ele é mestre em fazer textos muito curtos e muito provocativos. Certo. Isso tem um nome, né? Essa estética tem um nome que chama aforismos. E tem aforismos de Schopenhauer, aforismos de Baltazar Gracian, de Maquiavel. Tem aforismo pra caramba aí. E aí falou, pô, eu acho que eu vou fazer uma coletânea de aforismos também. Quando ele foi contar a quantidade de textos que ele já tinha escrito, já passava de 200, ele selecionou 100 e começou a mandar pra editoras. Meio que despretensiosamente, mas com aquele desejo de vingança. Agora. Aí, cara, recebe um e-mail de uma editora lá de Portugal, chamada Shadow Books. Cara, sensacionais. Desculpa, eu sei que eles não estão no jabá, mas eu preciso agradecê-los, porque eles são sensacionais. Shadow Books, a atenção que eu recebi da equipe editorial, porque eles são de Portugal, né, de Lisboa, mas o escritório aqui de São Paulo foi super atencioso comigo. Rapidamente eles entraram em contato, se interessaram pelo livro, e aí a gente começou um trabalho então de fazer capa, né, eles têm os designers deles, eles mandam as opções de capa e tal, e eu assinei um contrato então com a editora Shadow Books e consegui lançar em dezembro, antevéspera de Natal, 22 de dezembro, lançamento oficial, Reflexões Ácidas, um livro de autoajuda meio indigesto. Muito legal. Bem indigesto mesmo, não é recomendado para cardíacos. Se você não quer mudar a sua vida, não leia. E aí aconteceu um fenômeno engraçado que, justamente nessa linha, agora, pessoal que passa por processo de coaching, né? Tanto os coaches quanto os coaches, eles têm comprado o livro porque o livro dá muito insight. Ele tem a forma como eu fiz os capítulos, ela começa no autoconhecimento e termina no trabalho em equipe, passando por temas difíceis, né? Como medo, liderança, vingança, essas coisas que não são tão triviais e que ninguém fala sobre isso, mas que acontecem sistematicamente todos os dias da nossa vida e as pessoas não querem mais ensinar a gente a lidar, não querem ajudar a gente a lidar. E quando a gente é empreendedor e quando a gente trabalha em corporações e tal, a gente precisa saber jogar o jogo, né, cara? Sim. Porque senão a gente é engolido, atropelado, fica muito triste, faz muito mal. Então, o que ninguém me ensinou, eu resolvi, depois de ter aprendido, dividir com a galera no livro. Então eu tenho um carinho muito especial pelo livro. Que legal. E eu acompanho o seu LinkedIn e sempre tem gente te marcando numa leitura que fez. Sim. Puta, adorei. Sim. Acho que até pessoas que organicamente, né, que não te seguiam, que chegaram no livro, te marcam lá. Eu vejo sempre isso, porque a sua timeline bomba lá no desculpa, LinkedIn. Gustavo, desculpa. Não, mas é conteúdo bom, cara. Enquanto tá conteúdo bom, o foda é quando começa muito vídeo de autoajuda, sabe? Isso que eu ia perguntar. Muito bom dia, como eu tô feliz. Aí eu falo, meu Deus, orcutizaram o LinkedIn. Aí você vai tirando, né? Mas eu vejo que a galera curte demais. Eu vou comprar esse livro, porque aí eu vou pedir pra você assinar. Legal. Eu vou sortear um também aqui pra galera. Boa, que eu honra, acho que cara. E eu vou lá na Martins Fontes, porque pra quem é paulistano, é um clássico. Você que é carioca, você precisa ir na Martins. Eu não sei nem onde fica. Você precisa conhecer, na Avenida Paulista, precisa conhecer. É um rolê bem legal, cara. E a pessoa que ganhar no sorteio, eu assino também. Aí, já vou assumir um compromisso aqui, tá? Vai ganhar o livro assinado. Eu vou propiciar, né? Boa. Pros ouvintes isso. Após dia e voltava Acia E a gente falou, lógico, né? Aí o ouvinte tá aí, puta papo, reflexão animal. Eu quis trazer você justamente pra gente viver esse momento agora. O cara que é empreendedor, tá lá tocando as equipes dele, né? Às vezes o cara ainda
pode estar no comando e controle, ele precisa se reinventar, ele quer montar um squad, ele quer fazer ágil, ele precisa de design thinking, todas essas paradas aí que a gente preencheu a cartela do bingo aí, esse cara também entende que tudo isso que a gente tá refletindo é impossível voltar pra trás. A parada já se transformou, não tem caminho de volta, né? Outra coisa, quando você colocou o ponto do protagonismo, né? A gente vive isso até nas corporações, né? A gente sabe que os rockstars eram outras profissões, né? O cara que estudou muito mais, o cara que tinha alguns dons. Esses caras continuam sendo rockstar. Mas o cara que estiver pronto pra transformação, ele é um rockstar também. E ele só precisa estar pronto, né? Totalmente transformado pra puxar esse bonde todo. É isso, né? Aí. Isso é muito legal. Eu vivi muito esse momento, cara. Eu tô numa área muito legal, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu percebi que, se bem apaixonado, bem aplicado e disposto a quebrar mesmo o status, cara, é rockstar, mas não é porque você se sente rockstar. O ecossistema te propõe isso. Você fala, isso. Cara, agora, juntando mais um monte de mutante aqui, nós vamos vencer essa parada e nós vamos fazer umas coisas muito loucas. É isso mesmo. Tá ligado? Isso que é bem legal, cara. Eu ia te perguntar, você também tem a Super Humanos, que é a consultoria que você tem com a Bianca, você também palestra. Sim. Você tem uma rotina de palestrante aí também. Também. Dentro do guarda-chuva de protagonismo humano na era digital, a gente fala muito sobre a transformação digital aplicada às diferentes indústrias, nos diferentes contextos. Então, o discurso é sempre muito personalizado. A gente não fala... assim, a gente não é muito genéricos assim nos exemplos, nada disso. A gente traz para o contexto da empresa, porque o nosso estilo de palestra, a gente chama de palestra de desfibrilação. É aquela coisa assim que já... Você acabou de falar uma coisa que é fundamental, Gustavo, que é o seguinte: a sociedade já mudou. É um movimento sem volta porque a sociedade mudou. O nosso nível de exigência por experiências, ele já está em outro patamar. O tipo de concorrência, né? Você tem tanto concorrente improvável aparecendo hoje, porque os negócios mudaram porque as exigências do consumidor mudaram. Então, pela primeira vez, a gente vê efetivamente a pressão de fora para dentro das empresas. Então, assim, quando a gente vai falar sobre protagonismo humano na era digital, a gente quer falar para as empresas: olha, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as empresas são pessoas, os clientes são pessoas, vocês são pessoas, a corporação em si, esse ser subjetivo, nunca vai atender um telefone, nunca vai responder uma reclamação como você pode atender e como você pode responder. Então a gente customiza as palestras para a realidade daquele cliente. E aí a gente fala desde a transformação digital aplicada àquele contexto até realmente como formar um time, como distribuir o trabalho, como medir só o que importa. Quais são os valores e princípios que as pessoas precisam ter para que as metodologias façam sentido? A gente não fala de metodologia. Então, quando eu falo de design thinking, eu falo da tradução literal do termo, o pensamento do designer, como é que ele funciona. Ele é baseado em empatia, colaboração e experimentação. Então é sobre isso que a gente vai falar. A importância de se colocar no lugar do cliente, colaborar para inovar e experimentar logo para corrigir curso. Então, para te dar um exemplo, os valores ágeis: confiança, respeito, abertura, coragem, clareza de objetivo, aprendizagem iterativa, inovação para todos. Então a gente fala, por que é tão importante consolidar os valores nas pessoas para que as pessoas se tornem ágeis? Porque ágil, por exemplo, não é nome de metodologia. Ágil é adjetivo. A gente aprendia na escolinha lá, né, cara? Mas a gente esquece, né? Nós somos ágeis, as pessoas são ágeis. Aí elas procuram formas de trabalhar que se conectem com o que elas são. Então, o nosso discurso, ele sempre coloca o ser humano como protagonista. E como o ser humano pode aproveitar da melhor maneira possível para transformar a si mesmo e depois transformar os negócios onde ele estiver inserido, usar metodologias, usar os conceitos da transformação digital, usar tecnologias e tal. Então a gente, literalmente desfibrila. Né? Animal, cara. E aí também o pessoal consegue procurar onde para ter uma palestra dessa, levar para a empresa? Como funciona? Então, o nosso site é www.protagonismohumano.com.br. Legal. www.protagonismohumano.com.br. Então você aí que é líder ou dono de uma empresa, quer levar esse... E agora me fugiu como é que eu vou falar. Esse desfibramento. Essa desfibrilação. Isso, para sua empresa. Hoje também é um dia de trava-línguas. É só procurar lá. E aí eu queria tocar nesse assunto que justamente assim, dá para perceber que você é um cara que aplica a paixão na sua carreira.
e tudo que você faz, acaba sendo um empreendedor automaticamente, e aí nasce o lance de escrever um livro, que também é uma parada empreendedora, porque você deposita seu coração ali, você acredita que vai passar a mensagem, vai impactar pessoas, independente do retorno financeiro, que às vezes a gente nem quer retorno financeiro, a gente quer impactar mesmo. E é baixo, viu, cara? Se fosse pelo dinheiro mesmo, você não escreve um livro, cara. Assim, a não ser que você vai vender milhões de cópias. Mas você recebeu uma mensagem de alguém que leu um aforismo e falou: o dia que eu li isso aqui, a minha vida mudou. Pô, cara, eu só não plantei uma árvore ainda, porque dizem que você tem um filho, escreve um livro, planta uma árvore e morreu, acabou, né? Como eu não quero morrer ainda, eu tô segurando. Tá certo. Porque com o livro já, ganhei. Animal. E você também é harleiro. Harleiro, cara. Um lobo solitário. Puta, lobo solitário total. Assim, nada contra os motoclube, motogrupo, nada disso, mas nada se compara a pegar a minha 1600 e ir pra estrada, cara, e ficar vulnerável ali, exposto. Aquele vento, aí você vê a estrada, as árvores, assim, o clima, o vento, tudo pode te colocar na roça. Então você tá muito vulnerável, você se põe no seu lugar, você descobre qual que é o seu tamanho verdadeiro, sua força verdadeira. E a estrada é um rolê sensacional, assim. Animal. A chegada não é tão legal quanto a estrada, as emoções que a estrada reserva e tal. Então eu ando muito de moto sozinho, e com a Bianca na garupa também a gente faz umas aventuras. Digamos que com ela na garupa eu ando uns 40 km por hora mais devagar. Tá certo. Muito bom. E a gente brincou também na hora que a gente tava conversando, se você era angel de alguma ideia e tal. E aí você brincou, o que você falou pra mim, cara? Cara, ainda não, porque não teve uma ideia que realmente me despertou, cara, me cativou, tá? Então, basicamente, é esse o problema. Então, se você tem uma ideia monstra que realmente toca o velho, quem sabe, né? É isso aí. Se for com Harley, então... Putz, talvez, cara. Por exemplo, que tal uma Harley elétrica que continue barulhenta? Pelo amor de Deus, não me vem com Harley elétrica com barulho de turbina de avião, que vai acabar com metade da graça, né? Pode crer. Tem gente já que tá organizando bem esse lance dos rolês de Harley e tal, motoclube. Deve ter uns aplicativos loucos aí, né? Tem sim. Rede social uma galera pra isso. Rede social principalmente. A galera é bem engajada. A própria Harley Davidson, ela tem alguns grupos que chama Harley Owners Group. Então, vira e mexe, tem um café da manhã, e aí você se reúne nesse grupo e sai a passeio e tal. Os motoclubes fazem muito isso também, então tem bastante passeio, mas... Não sei, pensem aí alguma coisa. Isso aí. Falando com o Gustavo, pense aí pro Gustavo é perigosíssimo, sabe aquele cara? gatilho que você teve com sua chefe? Você não escreve um livro? Ai, ferrou. Cara, é um desafio. Pense aí. Eu vou encher o seu inbox de ideias. Ou a Desenrola também, que você já conhece. Nossa, Desenrola, gente, vocês têm que cobrar ele pra falar da Desenrola, cara. Cara, que recado você dá aí pros ouvintes que quer tirar a ideia do papel, quer fazer diferente onde tá trabalhando? Deixa um recado final aí, né? Sim. Pra essa turma que curtiu o papo até aqui. Tá. Ó, vou contar uma historinha rapidinha pra vocês. O meu pai, ele sempre foi empreendedor. Eu nasci... minha mãe é o segundo casamento do meu pai, né? Então, e ele sempre foi empreendedor. E eu passei a minha infância e minha adolescência inteira com cagaço de empreender, porque eu via o rolê que era. Porque não é fácil, né, cara? É uma instabilidade muito grande e tal. Apesar dele ser um cara conhecido, bem sucedido no ramo dele, a gente tinha muitos altos e baixos. É o flow todo tempo. Todo tempo, cara. Era muita emoção. Ele tentava blindar a gente, mas você vai ficando adolescente, né? 13, 14 anos, você começa a perceber as coisas. Então aquilo foi praticamente uma castração, assim. Eu fiquei por um tempo evitando esse lado, né, de empreender. Eu falei, não, cara, eu vou só pra iniciativa privada mesmo e tal. E aí, depois eu fui estudar esse fenômeno a fundo, eu descobri que o maior vilão da vida de um ser humano é o medo, cara. E o pior dos medos é o medo do desconhecido. Porque a gente cria conjecturas na nossa cabeça, assim, a gente vai criando cenários que não existem, e às vezes a gente fica paralisado e subutilizando um potencial muito grande que a gente tem pelo medo. E o medo paralisante, ele pode ser substituído por um outro tipo de medo, que é um medo que te move. Então, ao invés, por exemplo, como empreendedor, de ter medo de empreender, e se a gente tivesse medo de não empreender? E se a gente ficasse na dúvida, não assim, será que esse negócio vai dar certo? Mas se a gente se perguntasse, e se der certo? É um ajuste muito pequeno comportamental que a gente tem que fazer, e experimentar mais, e se jogar mais, e arriscar um pouco mais,
para que a gente não fique só na dúvida, para que a gente tenha o benefício da certeza. Então, se quiser, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que é a seguinte, cara, sempre vai ter alguém tentando deixar você com medo, sempre vai ter alguém querendo realizar o seu próprio sonho em detrimento do seu sonho aí que tá ouvindo a gente, sempre vai ter alguém querendo fazer você trabalhar para esse alguém eternamente, e nem sempre vai ter um espírito empreendedor vivo, aceso, uma chama empreendedora acesa que nem tem aí dentro de você, por perto. Então, assim, aproveita essa chama que é um negócio que eu chego a cogitar que vem de fábrica, mas que o mundo, o dia a dia, a vida, vivem tentando apagar na gente. Então, se fosse deixar uma mensagem pra galera, é a seguinte, cara, não deixa de experimentar, e não deixa um medo paralisante substituir um medo que te movimenta. Prefira sempre o medo que te põe em movimento. Animal, hein? Mensagem aí pra quem tiver em cima do muro, né, não, Cerejinha? Ou também vai lá frequentar o Empretec. Que o também Empretec é tapa na cara, hein? É um bom hein, tapa pra você ver se vai ou se racha, né? Cara, eu vi lá que você trabalhou lá na Scania, controladoria. Sim. Que loucura ter isso no currículo, cara, muito louco, porque era um emprego... Olha só como era esse medo, né? Era uma profissão nova na época, começo dos anos 2000, e era o que dava dinheiro. Então, olha como eu tomava minhas decisões, né? Falei, eu vou trabalhar com uma coisa que onde eu tenho empregabilidade. Só que aquilo me sufocava, cara. Me fazia muito mal. Foram 4 anos trabalhando, me sentindo mal, angustiado mesmo. Mas eu tinha medo, né? Minha filha já era nascida e tal, então eu tinha uma porrada de medos. E aguentei o tranco, hein, cara. Doideira. Depois você foi pra Coca-Cola. Isso. Aí mudei pra tesouraria, porque aí eu vi assim... Pô, o que tá dando grana agora é essa tesouraria sofisticada, derivativo, contratos futuros, mesas de operação. Então, assim, nesse ponto eu sempre fui muito estratégico, né? Eu olhava lá na frente a trend e já começava a me mexer, estudar, fazer tudo que fosse necessário para poder ocupar aquele lugar, né? Quem joga xadrez vai entender o que eu tô falando. A gente vê o rei de bobeira 8, 10 movimentos antes. E aí a gente vai armando o jogo para chegar nele. A gente percebe onde é que é a bobeira e vai perseguindo. A construção da minha carreira sempre foi assim também. Então eu decido hoje e começo a me mexer para concretizar às vezes em anos, né? 3, 4 anos. Mas aí também, meu amigo, quando eu pego o caminho, aí se ficar na frente já era. Animal. Eu sei que você é professor na HSM, na ISPM. Também. Na Dom Cabral. Aí eu coloquei aqui o título que você colocou também no LinkedIn, que é o Top Voice, né? Isso, cara. Já tá há 6 meses lá nomeado, né? E 10 anos de BM, cara. 10 anos de BM. E quem pega do começo da sua história, acho que eu já tenho contato contigo há uns 4, 5 anos, né? Eu gravei com o Mauro Segura, até mandar um abraço pro Mauro, né? Um abração. Eu gravei meu mentor e amigo. Fantástico. O Mauro é um cara que as pessoas também precisam seguir. E dava pra perceber dentro das atitudes, das coisas que você colocava na timeline, que você já tava mirando o seu momento treinador de líder. Dava pra perceber. Então, walk the talk, né? É isso aí, cara. A parada é real mesmo, dava pra sentir. Cerejinha, eu preciso pagar um jabá pro pessoal da BR Link. Você viu que a gente já citou o nome do Premiere hoje aí, né? É isso aí. Com quem que a gente tá falando? A gente tá falando da BR Link. O maior? O maior não, o mais preparado parceiro. Perfeito. Da Amazon. Pra quem tiver algum probleminha na nuvem ou quem quiser pisar na nuvem, né? Se você tomou a decisão aí, ficou em cima do muro, o cara decidiu montar alguma coisa, Cerejinha, precisa de ambiente, onde que ele vai? Ele vai pra quem? Pra BR Link. Tá vendo? A gente é o Milton Neves e esqueci o nome do outro cara lá. Cara, eu posso ser aluno de escola. Muito afiados, cara. Meu galo mineiro, meu zambinho. Muito bem, mano. Vocês estão muito afiados, cara. É sensacional. Mandar um alô lá pro pessoal da BR Link, que também uma das coisas que eu fiz foi bater na porta de todo mundo. Falei, cara, eu tô precisando de um troco aí pra manter essa parada de pé, velho. Legal. E os caras lá toparam. A BR Link é uma empresa parceira. A Verity Group também é uma empresa focada em transformação digital. O Alexandre vai escutar esse episódio, vai deixar lá pra galerinha dele escutar também. Legal. Inclusive, ele é um cara que tem exercido bem a liderança, tem largado também o comando e controle, porque ele muito sabe legal. Que como CEO, a liderança e ser referenciado por isso é muito importante. Muito bom. Boa, Alexandre, é isso aí. Muito bem. Para você que quiser tirar a sua ideia do papel, a gente pede lá para você entrar no grupo de ouvintes. Pelo Instagram a gente passa o link, tem que seguir lá o Instagram, a gente passa o link do grupo. Já tem uma galerinha lá, já tem ideias bacanudas saindo lá, né, Cereja?
O Felipe Penteado, que é um dos ouvintes, mandou uma ideia maneira, já vamos documentar aqui nesse episódio. Ele trabalha na linha amarela do metrô, como chama o consórcio que é dono da linha amarela? Via 4. Via 4. E, cara, ele propôs lá pra diretoria de fazer dentro das estações de metrô ambiente de espaço de coworking. coworking. Caraca, que sensacional, Eu achei cara. animal, a galera ficou pirada lá no grupo. Ideia muito boa, cara. E ele passou, né, até mandar um parabéns aí pro Felipe, que ele já passou a ideia Parabéns, da primeira Felipe. fase. Muito boa mesmo. A gente achou animal e até brincaram lá que ia ter a estação Work, né? Porra, e a quantidade de espaço ocioso que tem, você vê depois que você ouve, você começa a refletir. Sensacional a ideia, animal. parabéns, cara. E aí ele dividiu com a gente empurrou todo mundo lá e ele mandou bem, fez o pitch. Tomara que dê certo, cara. Mas Isso tá aí. documentado, seu chefe agora vai ficar com a sensação que, puta, podia ter investido na ideia dele. Podia estar ganhando com aluguel aqui, né? É isso aí. Pensamento. Bom, ô, Rodrigão, Jafredo, na verdade. Boa. Cara, bom demais te conhecer pessoalmente. Você tem uma vibe fantástica. Obrigado, Fiquei velho. com Gostei vontade de muito trampar de na vir. IBM pra poder dividir o mesmo teto contigo, cara. Ó, o dia que você mandar currículo pra lá, você tem que mandar para mim, Tá tá? certo. Vai mandar pro Mauro. Tá bom. E deixa aí, como é que o pessoal te encontra, cara? Tá bom. Eu uso muito o LinkedIn diariamente, literalmente. Então é linkedin.com/Rodrigo Giafredo, com 2 Fs de faca. E eu uso a inbox do LinkedIn também. Se quiser mandar mensagem pra mim, não tem caô, não é bot, sou eu mesmo respondendo. E eu tenho usado também bastante o Instagram, cara. Eu gostei do resultado dos stories do Instagram, também uso a inbox do Instagram. Então, redes sociais é LinkedIn, Instagram. E aí eu tenho os vídeos no YouTube. E Muito conteúdo. agora, diante da sua provocação, eu tô pensando seriamente em transformar os conteúdos de uma série que eu tenho lá, que chama Profissionais da Inovação, que são vídeos no YouTube, mais de 20 vídeos já, em transformar em podcast. Então eu queria convidar os seus ouvintes a me darem uma opinião, me dar um feedback É aqui. isso aí. Devo ou não devo gravar os vídeos do Profissionais da Inovação em áudio para podcast? E o nome do meu canal no YouTube é Inovação Possível. Então quem quiser seguir lá, ajudar também. Inovação Possível, muito conteúdo sobre Design Thinking, métodos ágeis e profissionais da inovação. É isso aí, galera. Vamos maquinar o inbox dele para que ele faça podcast, para que cada vez mais a nossa mídia fique forte. Isso aí. E o Rodrigo é um excelente comunicador, tenho certeza que vai ser sucesso. Legal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast. O Cerejinha cuida lá do Instagram. Quando ele tá inspirado, ele põe uns posts bem bacanas lá. E quando não tô também, hein? É isso aí. Boa, boa. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe, agitador de inovação. Muita gente tem adicionado e falou, cara, eu vim aqui só conferir o agitador. Ele tá lá, cara. É isso Vou mesmo. demorar Vou a mudar tirar. o meu. Muito legal. Pra você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão seguir. Então, terminando a gravação aqui, terminando o episódio, você vai lá no seguir. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas. E eu tenho um desafio pra você. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, cara, compartilha nos seus stories e marca a gente, que a gente vai repostar. E talvez a gente consiga chegar mais longe aí com o EmpreendaCast e transformar outras pessoas também. Jafredo, brigadão, cara. Muito Obrigado a vocês mesmo. Foi muito bom falar com vocês. Espero que a gente possa se falar mais. Vamos gravar mais. Eu vou te convidar para algumas tretas entre outros empreendedores pra gente participar. Muito bom. Tem muita coisa legal. Valeu. Cerejinha, desculpa, cara. Eu não deixei você falar e foi puro egoísmo mesmo. Não, hoje foi absorção de conhecimento. Porra. Sensacional. Como você tinha falado, a vibe do cara é incrível. Obrigadão Obrigado, mesmo, Jafredo. Cerejinha. Obrigado mesmo, cara. Isso aí. Cerejinha que Valeu. está pisando logo menos nos Estados Unidos. Já podemos falar agora? Já podemos falar, né? Ai. Eu ia falar São Francisco, você fica puto que você vai pra São Diego. Exato. Mas ele vai pra São Francisco, gente. E ele vai trazer informações direto lá do Vale do Silício. Imersão ao vale. É isso aí. Boa. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. But I'm in the grave. I'm in the grave. Because I can't take it anymore. No, I can't make it anymore. I know I'm never saying nothing 'cause the baby not there in the mouth. I'll just leave your flowers by the door. Leave 'em by the door. Esse podcast foi editado por Thiago Lima.